Oi, galerinha do oitavo ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos falar aqui dos dois conteúdos que vão cair na prova. Como eu sou muito boazinha, como eu estou muito boazinha com vocês, né? Eu só coloquei dois conteúdos para vocês estudarem para a prova, que é Revolução Industrial, aí eu tô falando da primeira Revolução Industrial, e a Revolução Francesa. São dois conteúdos bem extensos, bem complexos, então ele já é muito conteúdo, né? Só são dois, mas ao mesmo tempo são dois conteúdos bem pesados. Sobre a Revolução Industrial, a gente está falando da primeira Revolução Industrial. Quando ocorreu a primeira Revolução Industrial? Século XVIII. Onde? Na Inglaterra. Então quer dizer que na primeira Revolução Industrial só teve esse processo na Inglaterra, só no século XVIII. Não foi em qualquer lugar, não foi em qualquer tempo, foi na Inglaterra do século XVIII. Então, nesse contexto de primeira revolução industrial, aí a gente vai ter o surgimento da maquinofatura, que vai ser a produção não apenas com a mão de obra humana, mas com o uso da máquina cada vez mais amplo. Aí nesse contexto a gente vai ter a vida do trabalhador, da fábrica, que ele vai ser um trabalhador bem explorado, trabalhava 14, 15, 16 horas por dia. Esse trabalhador ele tinha salários baixos, a condição de trabalho não era interessante, porque a fábrica era um local escuro, sem ventilação, sem limpeza adequada, sem alimentação adequada. Então ele trabalhava por longas horas num local que não era agradável, digamos assim, e tinha salários baixos. E quando se falava em crianças e mulheres, a situação ainda era pior. Por quê? Porque tanto crianças como mulheres recebiam apenas a metade do valor que os homens recebiam. E esse valor já era baixo, né? Então aí você vai ter, por exemplo, crianças sofrendo violência física porque adormecia na hora do trabalho, né? E a gente tá falando de um trabalho que durava 14, 15, 16, 17 horas por dia, né? E a gente sabe que fisicamente é quase impossível você passar tanto tempo trabalhando. Então esses trabalhadores eles vão se unir, vão formar sindicatos, vão fazer greves, eles vão lutar até ter as primeiras conquistas, como por exemplo, ter direito a um dia de descanso na semana. Ok? Então sobre a Revolução Industrial eu vou falar apenas isso, falar também que surgiu na Inglaterra, porque a Inglaterra é quem teve condições naquele momento. Ela tinha matéria-prima, ela tinha mão de obra disponível, ela tinha capital. Você não tinha como ter o surgimento, uma revolução industrial se você não tem dinheiro, né? Então, aconteceu na Inglaterra porque ela tinha as condições necessárias. Já sobre a Revolução Francesa, a gente está falando aí também do século XVIII, está falando da França. A Revolução Francesa vai surgir um período bem conturbado da história francesa, um período marcado por uma forte crise econômica, consequentemente um grande número de desempregados, uma grande quantidade de pessoas passando fome, e a gente vai ter nesse contexto três classes sociais, que na época eram chamadas de estamentos, ou estados, primeiro, segundo e terceiro estado. Quem era o primeiro estado? Era o clero, os altos membros do clero, da igreja, os poderosos, a igreja naquele contexto ainda tinha muito poder. Segundo estado, a gente vai ter os nobres, né? E no terceiro estado a gente tem o restante da população, que era mais de 90%, né? As camadas mais pobres, classe média, enfim. Primeiro e segundo estado, eles tinham vários privilégios por parte do governo. Vários e vários privilégios. Inclusive, eles não pagavam impostos. Ou seja, quem tinha dinheiro, que era o clero e a nobreza, primeiro e segundo estado, eles não pagavam imposto. Já pensou? Era muito errado, né? E a terceira classe, o terceiro estamento, trabalhava para sustentar o luxo do primeiro e do segundo estado. Esses sim pagavam impostos. Então o terceiro estado é quem pagava imposto, bancava o luxo dos outros dois, né? Então chega um momento que esse povo vai cansar de ser explorado e vai se rebelar realmente, né? Vai ter aí o início da Revolução Francesa, um processo bem longo, que eu não vou falar aqui na revisão tudo para vocês. Já passei um vídeo bem extenso que mostrava cada etapa direitinho, né? Mas aí a gente vai ter a queda da Bastilha, a tomada de poder, alguns símbolos da Revolução Francesa, um lema, né, que era liberdade, igualdade e fraternidade.
e é um contexto e é uma revolução bem interessante que vai influenciar vários outros países do mundo até os nossos dias, né? Então por hoje é só. Qualquer dúvida podem falar comigo no privado, dúvidas sobre o conteúdo, sobre as páginas que vocês devem estudar, tá bom? Então um abraço, tchau!